Certo, então vou continuar explicando aqui. Esse é o processo do projeto que eu faço hoje, que a gente é dividido em 5 etapas, que é o briefing, o levantamento, estudo preliminar, que é o layout, o anteprojeto e o projeto executivo. O anteprojeto aqui é o 3D e o projeto executivo é a entrega final, com todo o detalhamento das medidas, todas as informações, a gente reúne tudo para entregar para o cliente, tá? Aqui eu coloquei a apresentação de proposta mais o contrato, que é o primeiro contato que a gente tem com o cliente, faz a apresentação da proposta com o orçamento, o formato do projeto dele, o investimento, o prazo, o cliente fechando, a gente faz o contrato e aí a gente começa essas etapas aqui, que são essas 5 etapas, tá? Aqui eu coloquei primeiro a apresentação de proposta e contrato, né, que eu já expliquei para vocês um pouquinho de como funciona, tá? Depois, fechando, a gente fazendo o contrato, eu envio o contrato no formato online, e aí vai depender se o cliente vai pagar à vista, se ele vai parcelar. Geralmente, quando ele parcela, eu faço no Asas o parcelamento pelo boleto, e à vista aí o cliente faz a transferência, a gente combina o dia, né, de acordo com a data do início do projeto dele, tá? Depois a gente faz uma reunião de briefing, que eu faço também online. Todas as minhas reuniões são no formato online, tá? Eu trabalho assim, 100% no online, inclusive aqui na minha cidade e atendendo outros clientes fora também. Depois que a gente faz essa reunião de briefing, né, que a gente agenda com o cliente, pede as referências para ele. Então é uma conversa bem longa ali, a gente entende tudo que o cliente quer, pega as referências, conversa com eles sobre cada uma delas, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, anotamos todas essas informações, desde da parte funcional, da parte estética, do que é casa para ele, qual que é as preferências. Depois disso a gente passa para a próxima etapa, que é o levantamento. O levantamento ele é dividido em 2 etapas que eu falo, que é o levantamento in loco, né, que a gente vai lá no local para tirar as medidas, fotos e vídeos, e o levantamento no programa, né, no SketchUp aqui no caso que eu uso. Quando o projeto é online, tem outras 2 observações, que é, primeiro, eu envio um material que eu montei, que é um manual do levantamento, que eu envio para o cliente tirar as medidas do espaço dele, tá? Que é bem um passo a passo para projeto de interiores mesmo. Quando é um ambiente que eu vejo que é muito complexo, que assim, eu vou precisar de que seja um profissional mesmo, tirando as medidas ali, geralmente eu pesquiso em grupos de arquitetos, design de interiores, dou uma pesquisada, para ver se tem alguém para fazer o levantamento no local, lá na cidade, e me passar essas medidas, tá? E aí isso é flexível, aí a gente avalia com o cliente e tudo mais, tá? Então, fazendo o levantamento no local, seja eu, né, ou o cliente, pegou todo esse levantamento, fotos, vídeos, faz o levantamento no programa. E eu coloquei uma observação aqui. Geralmente eu tenho um sistema, uma pasta que eu vou compartilhar com vocês, que é uma pasta do cliente que eu crio, né? Com tudo que a gente vai fazendo lá dividido por etapas, tá? Então, geralmente, como que eu salvo o nome do projeto? Eu salvo quando começa com LV, que significa levantamento, o nome do ambiente, porque a maioria das vezes a gente está fazendo mais de um ambiente para o cliente, e o nome do cliente, tá? Aí, o que vai acontecendo? A partir do momento que eu fiz o levantamento, passei para a próxima etapa, a gente vai salvar esse arquivo com o início aqui diferente, que vai ser EP de estudo preliminar. Então, eu até coloquei uma observação aqui, ó, abrir arquivo de levantamento e salvar como em pasta nome cliente, SketchUp, estudo preliminar, que é o caminho da pasta. E alterar o nome de LV por EP, que é estudo preliminar. Passando para a próxima fase, que é o anteprojeto 3D, eu salvo com AP e depois na pasta de projeto executivo, PR. Então, coloca só essa abreviação para a gente ter todas essas fases salvas dentro lá da pasta do cliente, tá? Então, no estudo preliminar, que é o estudo de layout, que eu adoro demais essa fase, que a gente consegue ajustar o que a gente conversou na reunião de briefing, o levantamento do espaço, as medidas,
fazer um ajuste mais refinado para passar para a etapa do 3D, que é onde o cliente vai conseguir visualizar tudo mesmo como vai ficar, né? Mas esse estudo preliminar a gente faz em planta baixa, a gente apresenta 2 opções, 3 opções de layout para aquele ambiente, a depender de como é o espaço, as solicitações do cliente, né? A gente apresenta essas propostas e conversa com o cliente, faz uma reunião, explica, olha, nesse ambiente dá para fazer assim, 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 assim. E geralmente, a maioria das vezes, ali na reunião mesmo a gente vai refinando o que ele quer, o que ele deseja, como ele quer que fique ali o espaço, quais as preferências, eu coloco os pontos positivos e negativos de cada um dos layouts. A gente vai conversando e a gente escolhe um layout ali do que foi feito, ou geralmente também acontece da gente pegar, por exemplo, quando é um espaço integrado, cozinha, sala, por exemplo, cozinha, sala de jantar, sala de TV, pegar a sala de TV do layout 1, a cozinha do layout 2, a sala de jantar do layout 3, dá uma misturada, mas a gente consegue chegar no layout final que fica, assim, com a cara do que o cliente precisa mesmo, tá? Aprovando essa etapa, né, a gente faz o layout aprovado e passa para a próxima etapa, que é o anteprojeto. O anteprojeto, como eu falei, é o 3D, que é feito aqui no SketchUp, que a gente modela realmente o projeto ali para poder apresentar para o cliente, colocando os revestimentos, os acabamentos das bancadas, piso, revestimento de parede, pintura, toda a parte de marcenaria. A gente pensa com muito detalhe para poder criar ali de forma bem personalizada, né? Por exemplo, guarda-roupa, quantos sapatos eles têm, roupa, nos armários da cozinha, se ele tem algum eletrodoméstico com medida específica para colocar, alguma coisa que precisa de uma informação, uma medida diferenciada para conseguir guardar ali nos armários. Então a gente cria o projeto bem detalhado mesmo, bem personalizado para o cliente, tá? Então, o anteprojeto, para a gente começar a criar o projeto daquele ambiente, né, ou dos ambientes que a gente está fazendo para aquele cliente, a gente estuda as referências que o cliente trouxe para a gente vê tudo que foi conversado na reunião de briefing, que foi anotado, né, para poder para começar a fazer a criação do projeto. Fez a modelagem, que é criar todo o projeto ali no 3D, eu sempre gosto de ir criando, limpando o arquivo, depois eu vou mostrar para vocês mais para frente como que é isso. E deu ok, já criou toda a modelagem, eu passo para a parte de renderização, que é a finalização daquele ambiente, para poder apresentar para o cliente, tá? E os demais ambientes, se tiver aqui no caso. Finalizei todos os ambientes daquele cliente, monto a apresentação de projeto, né? Já agendado ali no cronograma com ele, quando vai ser a reunião, monto a apresentação para apresentar para ele. Apresento ali, se foi aprovado de primeiro, ok, aprovou, já vamos passar para a próxima etapa, que é o projeto executivo. O cliente quer fazer alguma revisão, a gente precisa alterar alguma coisa, algum detalhe na marcenaria, alguma cor, a gente vai pegar aquele arquivo, e eu coloquei aqui, ó, lembra que AP é anteprojeto, que a gente vai salvar o arquivo lá na pasta. Cliente quer fazer uma revisão, aí a gente pega aquele arquivo, salva como e cria um outro nome para ele, anteprojeto R1 ambiente, para a gente saber quais ambientes a gente fez revisão, quantas revisões estão sendo feitas, porque aí a gente tem que fazer a revisão que o cliente solicitou ali, né, que a gente conversou ali com ele, renderizar novamente para poder enviar essas alterações para o cliente, tá? Até a gente chegar na finalização para ele, para a gente conseguir passar para a próxima etapa. Aqui eu coloquei que às vezes eu faço o render do 360, nem todos os clientes eu dou esse serviço, tá? Mas se tiver aqui no caso o 360 desse cliente, aí ele fez todas as revisões, alterações, aí que eu faço o 360, tá? Para ele ficar com essa imagem, esse tour virtual atualizado, faço o 360 e envio para ele, que o cliente gosta bastante. E é isso. E depois o projeto executivo. O projeto executivo também a gente vai salvar o arquivo na pasta, né? Pegar do anteprojeto, salvar na pasta de projeto executivo com o nome PE, nome do ambiente, nome do cliente, tá? A gente apaga todos os blocos de decoração, limpa o arquivo
e verifica se todos os layers se todos os bloquinhos estão nos layers certos e se as vistas estão certas. Então a gente organiza aquele arquivo para poder levar lá para o layout, tá? Eu sempre apago os blocos de decoração todos, todo que for possível eu apago para o arquivo ficar leve, o máximo possível. Se tiver alguma parede verde, que geralmente pesa bastante, eu geralmente apago também e delimito aquele espaço, só pinto de verde, tá? E aí lá no projeto executivo eu coloco uma foto do 3D, especifico ali mais detalhado, tá? Para deixar o arquivo leve. Colocar todos os blocos, tudo que estiver ali nos layers corretos, tá? Porque o nosso arquivo é otimizado para quando a gente enviar para o layout, já fazer as pranchas mais organizadas, mais certas. E verificar as vistas também, tá? Para fazer os detalhamentos. Enviar o arquivo para o layout no modelo e salvar na mesma pasta com o mesmo nome. Aí eu salvo na mesma pasta com o mesmo nome do arquivo do SketchUp, tá? Só que aí vai ficar lá, um no layout e outro no SketchUp. E aí eu começo a organizar o arquivo lá no layout, né? Aí eu organizo, vejo se está tudo ok, se precisa fazer algum ajuste. Geralmente no SketchUp a gente precisa fazer algum detalhamento de um móvel, eu isolo só aquele móvel para poder puxar ele lá em alguma prancha para fazer o detalhamento dele em perspectiva, em vista superior, vista lateral. Então, a gente vai ajustando esse arquivo, preparando o arquivo do layout para detalhar todos o que tem ali naquele ambiente e organizando lá no layout, para só depois disso, a gente organizar todas as pranchas que estiver ali disponível para detalhar, que a gente começa a cotar, né, que é colocar as medidas, arrumar as legendas e colocar também as observações, tá? Aí, depois de tudo, revisar o arquivo, a gente conclui o arquivo colocando as imagens 3D, arrumando o índice, a capa e salvar como PDF na pasta nome do cliente PDF, tá? Essa pasta aqui tá na pasta de projeto executivo. E basicamente é isso. Tem algumas coisas aqui também, que depois a gente viu o projeto executivo por e-mail do cliente. Aí vai depender do que tem aqui nesse projeto também, lista de aquisições, que geralmente é o link dos eletrodomésticos, móveis a comprar, né? E, por enquanto, assim, resumindo, seria essas informações, esse processo aqui, explicando para vocês do projeto e da organização de cada um desses projetos.